Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite. Até aqui nos sustentou o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem feito por nós maravilhas. A razão de não sermos consumidos ou cometidos com enfermidades ou com coisas piores é porque Ele ama demais a vida de cada um que serve a Ele. E eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos 5:12, e a gente vai discorrer um pouquinho enquanto vocês procuram. Eu queria agradecer a cada um que tem feito o ID do Senhor Jesus, que tem feito aquilo que o Senhor Deus tem mandado, o ID dele. Ei, não tem sido fácil, tem sido dias difíceis, mas se até Jesus passou por tribulações, quem dirá eu ou tu? Mas eu glorifico e tenho certeza que o Senhor está inclinado, o ouvido dele para nós. E ele está lá, na glória, vendo tudo que a gente faz aqui. Então, obrigada. Imensamente fico feliz por vocês estarem me acompanhando, amém? Lembrando que tudo que eu faço não é por mim, e sim para o reino. E começa assim: a morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. Tá? É o título que está em algumas versões, tá, irmãos? Cada versão é uma, então a gente segue conforme é aqui descrito. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui já começa, né, que a morte veio por Adão, não por Eva, né? Mas veio por um homem. Na verdade, foi por uma desobediência, né? Independente de quem foi por Adão ou por Eva, a desobediência veio. Então o pecado entrou no mundo pela desobediência e por isso entrou a morte, porque a promessa era no Jardim do Éden era de uma vida plena. Então todos nós pecamos, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado quando não há lei. Então o Senhor já tinha feito a lei, sabia do pecado, já existia o pecado, porém não era imputado. Por quê? Porque eles cumpriam o que era determinado. E quando não se tem lei porque não é necessário, não há pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança de transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Então ele fala que da questão adâmica até Moisés, né, a era adâmica até Moisés, todos eram figuras de transgressões, de pecado, porque eles eram semelhança de Adão. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então Deus ele já tinha, né, e quando ele começa a tratar com Moisés, fazer as leis e tudo mais, ele já estava preparando o ser humano, né, para remissão. Então ele já fala, né, Deus para muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Então, a transgressão veio só por um que pecou. Por quem? Por Adão, que desobedeceu. Mas o dom gratuito, ele veio pelas muitas transgressões, pela justificação. Então, chegou um tempo, o que ele está querendo dizer?
que chegou um determinado tempo que nós transgredimos tanto que a transgressão deixou de ser única, deixou de ser aquela adâmica e começou a ser diversas. Então, ela já veio, quando Jesus veio, ela veio por meio de muitas transições para justificação. Então, as transições já eram grandiosas e elas precisavam de justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Então ele torna a dizer, né, porque muitos tiveram a morte, né, a questão da adâmica lá antes de Moisés. Por causa disso, por causa de um, o dom da justiça, o dom da graça, a mudança da graça reinará para aqueles que em vida de um Jesus Cristo, por meio de um Jesus Cristo, aquele que acredita, ele vai ter vida em nome de Jesus Cristo. Portanto, assim como pelas transgressões de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim pela justiça de um também veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, como Adão pecou e veio o pecado sobre todos nós, por Jesus Cristo, pela morte no madeiro, nós fomos justificados. E ali a gente, justificando a nossa vida, a gente tem o dom gratuito. Então, olha só, vamos lá, vamos raciocinar, porque tá muita transgressão para cá, justificação para lá. Adão pecou, ok? O pecado entra no mundo. Ao adentrar no mundo, os muitos foram mortos. Aí Deus vai e manda Moisés, começa um período de tratar os homens até chegar Jesus Cristo. E aí, nessa época, já as transgressões não eram únicas, eram muitas. Mas Jesus Cristo, também sendo um, ele veio para justificar todos os nossos pecados. Então, o pecado que a gente tinha, adâmico, a gente começa a ter vida em Jesus Cristo. Então, não era só mais só o pecado lá do início. A gente começa a ter vida porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz, morreu pelos nossos pecados. Porque assim como pela desobediência de um só homem, de quem? De Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Onde o pecado abundou ali, onde que já estava muito grande os pecados, maior foi a graça do Senhor Deus. Porque ele, em forma de homem, Jesus Cristo, ele superabundou, se fez homem, morreu no madeiro por nossos pecados. Ele foi espancado, humilhado e superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual a promessa que nós temos na vida? É que a gente tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele veio para justificar. Então, aquela parte lá, para quem já leu Gênesis, né? 2, que fala ali das transgressões, que a morte tinha adentrado no mundo, Jesus veio para dizer, ei, por mais que tenha morte, por mais que... Pois eu sou a fonte de água viva. Eu superabundo a vida na terra, eu faço a superabundância da graça. Então, a gente vive, hoje a gente fala que a gente vive o tempo da graça. Amém? E essa aqui é um texto que fala sobre isso. A morte entrou através de Adão, mas a graça entrou através de Jesus Cristo.
Aí eu me pergunto a você, a gente tem dado valor à superabundância do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem feito milhares de coisas por nós? Eu espero que sim. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Insta, Face, YouTube. Faça o vídeo do Senhor Jesus, compartilhe. Se assim você sentir. Se essa palavra tocou o seu coração, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz do Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite abençoada, um feliz domingo. Paz.